né, nesse mês de janeiro, hoje é o primeiro domingo desse mês, nós estamos fazendo uma leitura como igreja. Já há alguns anos nós temos trabalhado dessa forma. E nós estamos no mês de janeiro falando sobre origem e redenção. Então, para contextualizar, você que talvez não conheça o que nós temos orado e buscado do Senhor para essa estação que iniciamos, né, no mês de janeiro, eu acredito que a gente esteja com um certo problema, não tenho certeza, de fase. Então tem algumas luzes piscando, a gente está com um problema aqui bem perto, eu moro aqui perto, e eu sei que existem alguns lugares que estão com problema aqui, né, de eletricidade. Então, não sei, que às vezes estão piscando algumas luzes, mas Deus vai continuar nos dando graça. Já nos deu, amém? Já nos deu Cristo. E nós estamos então falando nesse mês de janeiro sobre a origem. Se você quiser o plano para fazer o acompanhamento junto conosco como igreja, tem alguns irmãos que pediram para nós, de outros lugares, de outras igrejas. Isso não é nosso, isso é do reino. Se você quiser, nós podemos enviar para você um digital. Ainda temos alguns aqui em papel. Se depois você quiser, você pode pegar conosco. E nesse mês de janeiro nós estamos falando sobre origem e redenção. Então, eu gostaria de, por favor, o pessoal da mídia colocasse aqui, por favor, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e capítulo 4 depois. Nós vamos ler Gênesis capítulo 3 e 4. Todinho. Eu vou gastar um tempinho para fazer isso. Porque eu gostaria que isso ficasse muito fresco, embora nós já passamos. Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 7 e 8. Mas nós acabamos de 2 dias atrás lermos Gênesis 3 e 4. Então, para a gente ter uma compreensão como igreja aqui, eu gostaria de que pudéssemos, né, eu vou acelerar aqui na leitura aqui dos versículos, e que você acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou aqui na tela. Vamos fazer o seguinte, minha esposa deu uma boa sugestão, eu acho que é válido para a gente interagir. Eu vou ler um versículo, você lê o outro. Isso significa, eu leio o ímpar, você lê o par. Eu leio o ímpar, você lê o par. Até a gente terminar o capítulo 3 e depois nós ensinamos o capítulo 4. Amém? Então, todos juntos. Pode deixar. Não sei qual é não, mas pode deixar. Verso 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Acho que era só agora, gente. Estava diferente ali. Mas vamos lá. Então vocês. Ao que... Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Mas o Senhor Deus convocou o homem
indagando: onde é que estais? Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente e o descendente dela, porquanto este ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutastes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Capítulo 4. Adão teve relações sexuais com Eva. Esse microfone, eu não sei o que está acontecendo, ele está perdendo. Ele está perdendo um pouco de frequência. Adão e Eva teve relações sexuais com Eva. O que é isso, gente? Adão teve relações sexuais com Eva. Adão e Eva, eles mesmos tiveram. É desse jeito. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou, deu à luz a Caim. Ele disse: tive um filho homem. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Mas não para Caim e a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Se você fizer o bem, não se levantará?
Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o estreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? Por isso agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber, para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que posso suportar. O Senhor, porém, lhe respondeu: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Caim teve relações sexuais com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim fundou uma cidade, o qual deu o nome do seu filho, Enoque. Lameque casou-se com 2 mulheres. A primeira chamava-se Ada e a segunda Zilá. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam a minha voz, mulheres de Lameque. Escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir e um menino por me contundir. Adão teve relações sexuais com a sua mulher novamente, e ela deu à luz a um filho a quem chamou Sete. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E aí, é isso? Irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura expositiva do capítulo 3 e 4 de Gênesis. Aí talvez você me pergunte, eu não podia fazer isso em casa? Todo mundo com sede? Aleluia. Se precisar, levante, tranquilo, vai ali, tem um bebedouro. Beba água. Eu vou até aproveitar, antes que eles me falam para beber água. Nós vamos compartilhar hoje dentro desse texto. Eu tenho cerca de 20, 25 minutos para fazer isso. Deus dará graça. Já deu Jesus Cristo. Diga comigo, da origem da queda, a sua redenção. Por que eu fiz questão de ler o capítulo 3 e o 4? Óbvio que a Bíblia, antes do capítulo 3 tem o capítulo 2 e antes do 2 tem 1, ok? Mas eu fiz questão de ler os capítulos 3 e 4 nessa introdução para dizer que o ser humano, eu e você, como criaturas, nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. Diga, eu fui criado para viver em comunhão com Deus. Mas nós podemos observar que dentro dessa história bíblica,
ela é marcada pela queda e pela busca divina pela redenção. Diga queda, e logo depois, diga e logo depois, existe uma busca, diga divina. Não é você que decidiu buscar o homem, foi Deus que decidiu buscar você. A busca é de Deus, sempre foi de Deus. O cordeiro está morto antes da fundação do mundo, irmão. Na nossa cabeça isso não cabe, porque a gente trabalha lógica, a gente trabalha filosofia, a gente trabalha teologia, que é um ramo da filosofia. Então não cabe dentro dessa construção. Como que pode algo ser feito antes? Quero te fazer uma pergunta. Aquele que fez o início não sabe o fim? Então qual é o problema dele saber o que está acontecendo antes que aconteça? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está preocupado com o seu futuro já está certo, ele decidiu, ele tem tudo no governo da sua mão. Sua casa, sua família, tudo está debaixo do governo de Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar nesses primeiros 12 capítulos, e que também se segue em diante, a queda do homem. Aqui dentro de Gênesis 3 e 4, vai se mostrar a origem do pecado, o avanço. Agora, também vai mostrar a esperança por uma redenção. Amém? Esses capítulos não falam apenas do passado, irmãos. Eles explicam nossa realidade hoje. Não está falando só do que aconteceu no passado, ele está nos explicando o que está acontecendo hoje na minha vida, na sua vida, na história da humanidade. Nós vamos ver uma transição. O que é transição? Uma passagem. Nós vamos ver uma passagem. A primeira, diga a queda. Diga a segunda, as suas consequências. E a terceira, diga, e a redenção. Nós estamos num ano redentivo. Estamos proclamando isso como igreja. É um ano de resgate, é um ano redentivo, onde tudo volta para a sua origem e o seu propósito. Deus tinha um plano na eternidade, esse plano não escapou, o plano está firme e seguro. Salmo 119, se eu não me engano, versículo 89, se você puder botar, põe aqui para mim. Salmo 119, verso 8 e 9. Já vai vir. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos... Aonde que está firmada a palavra? Deus liberou a sua palavra e ela está firmada, ela não está caída do céu. Ela está firme no céu. Deus tem propósito e os propósitos de Deus são eternos. E eles não caem por terra, eles não falham. O homem pode falhar, eu posso falhar, você pode falhar. Mas Romanos capítulo 8, verso 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A Bíblia diz que não há mais pecado, a Bíblia diz que não há mais condenação. Posso ouvir um amém? Aqui está um problema que muitos de nós nos embaraçamos. O diabo fica nos acusando que nós erramos, que nós falhamos, que se você não fizer tudo certinho, você não vai receber. Não é o teu certinho que faz receber, é a justiça de Deus que se apresentou em Cristo Jesus, que faz eu e você recebemos a oferta, a graça que foi manifestada a cada um de nós. Em consequência daquilo que eu recebo, eu agora sou responsável e eu carrego dentro dessa responsabilidade algo para que assim eu não seja mais ferido, assim eu não seja mais destruído. Agora, eu não sou mais aquele que se governa, eu sou aquele que é governado. Amém? Romanos vai nos ensinar que tudo aquilo que nos governa, nós passamos a ser escravos. Eu não sei do que você pode ser escravo. Você pode ser escravo, inclusive, de coisas que aparentemente são coisas boas. Mas deixa eu te falar uma coisa. O primeiro ponto, diga primeiro ponto. Diga a origem da queda. Eu lembro que a Cíntia subiu aqui ainda há pouco. E ela falou algo que está dentro desse contexto. A origem da queda. Sabe quando acontece a origem da queda, irmão? Sabe quando? Escute o que eu vou te falar. Quando a voz de Deus é substituída.
Quando a voz de Deus é substituída, existe a queda. Diga a voz. Diga, eu preciso da voz. Diga voz. Voz. Deixa eu te mostrar uma coisa. Existe ruídos. Diga ruídos. Quem é um pouco mais sensível está incomodado com o barulho desse ventilador. Quem está incomodado com o barulho do ventilador? Seja sincero. Eu não estou te falando se é bom ou se é ruim. Não estou falando o vento. Tem gente que, só porque eu falei, você vai ouvir agora o tempo todo. Embora ele está dando umas pausas também. Deve ser um óleo, está faltando o espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Ruído. 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 O ruído tende a nos o quê? O ruído tende a nos o quê? Meu irmão, você vai precisar ser treinado para ouvir a voz. Porque existem muitos ruídos que estão vindo para te distrair. Eu tenho aprendido por vários motivos, ainda me perco. Deixa eu dar um recadinho para os irmãos que chegam aqui para aprontar o café da manhã. Se você precisa aprontar o café da manhã, apronte em silêncio ou chegue antes. Porque às 9 horas, aos primeiros domingos do mês, nós estamos aqui orando. E você falando, e você se deslocando, e você conversando, embora você está servindo, graças a Deus por você. Mas você pode estar atrapalhando para alguém que está querendo se conectar com o Espírito, sabe, que está dentro de nós. Para a gente ter a clareza de ouvir a voz. Não é bronca, não fique achando que não é recadinho, é apenas a gente dizer, vamos, sabe, parar de nos distrair com todos os ruídos. Olha, os ruídos passaram, mas são bons ruídos. Glória a Deus. Escute, Deus habitava e andava no jardim do Éden, pois era o lugar onde ele colocou o homem e onde sua presença se manifestava, sendo descrito como um jardim de Deus, onde havia comunhão direta com ele. O Éden era um local sagrado, diga um local sagrado. Irmão, não pense no Éden a partir de um jardinzinho, que nem um jardim botânico, olha como é bonito, cheio de árvore, árvores frutíferas. Não é isso, irmão. Não pense nesse ponto de vista. O Éden, o lugar dos prazeres, era um jardim de Deus, onde a presença dele estava lá, e assim esse local se tornava um local sagrado. A gente pode até dizer um templo, diga um templo. Você vai ver que toda a história da Bíblia vai desenvolvendo aí, irmão. Presta atenção no que eu vou falar. Se o Éden era um templo, como o homem já tinha, sabe, nesse lugar a relação com Deus, e como nós lemos no capítulo 3 e 4, o homem se perde de Deus. Diga perde. Mas antes, diga antes, dele se perder de Deus, Deus tinha um propósito com o homem, que ele fosse um quê? O quê? Diga sacerdote. Sacerdote não foi levantado porque alguém caiu. Sacerdote é aquele que se apresenta para receber de Deus e para liberar de Deus, como um profeta faz. Então a gente pode dizer que o primeiro sacerdote que houve na terra foi quem? Diga Adão. E ele fracassou no seu sacerdócio. Por isso a Bíblia vai mencionar no livro de Coríntios, eu não vou ler, que a Bíblia diz que faz menção ao primeiro Adão e ao último Adão. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu.
Escute o que eu vou falar para você. Se o primeiro Adão que veio da terra com um propósito sacerdotal de comunicar e apresentar Deus, Deus colocou o homem lá, fez todas as coisas e disse: crescei e multiplicai-vos. O propósito de Deus, que era desse lugar sagrado, Deus se manifestasse e toda a terra pudesse receber do Senhor. A terra fosse sendo cheia da graça, da presença do Deus. O homem falhou e Deus já o sabia. Então, dentro desse propósito, a Bíblia diz que a presença divina estava presente fisicamente. E aonde o Senhor o quê? Passeava com o homem, conforme de Gênesis 3:8. Diz assim: aquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuravam esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Por que eles começaram a se esconder, irmão? Porque eles estavam nus. Não! Não foi porque eles estavam nus, foi porque eles desobedeceram, desconectaram da voz de Deus e passaram a ouvir a voz do seu desejo, da sua vontade, do seu querer. Instigado por quem? Pela serpente, esse animal que a Bíblia diz que é sagaz. E a primeira pergunta que a serpente faz para a mulher, a Eva, foi qual? Qual foi a pergunta? Foi isso mesmo que Deus disse? Muitas coisas vão vir para confrontar aquilo que Deus disse sobre a sua vida. É isso mesmo? É desse jeito mesmo? Precisa disso tudo? Precisa mesmo ser desse jeitinho? Eu não estou te falando de coisas religiosas, eu não estou te falando de coisas que são pesadas, que são leis. Eu estou te falando de aquilo que é claro, aquilo que é a voz, a direção de Deus. Que se indicava uma relação íntima antes da queda. Adão e Eva tinham uma relação. A voz física, presencial de Deus estava com Adão e Eva. Eles tinham uma relação, um código espiritual, onde eles se comunicavam, eles falavam. Eles estavam nus antes? Sim. Então o problema é a nudez? Não. O problema é que eles fizeram o que não deviam fazer. E Deus mesmo vai dizer à frente, vocês já leram, por isso que eu não preciso voltar a comentar os versículos. Deus disse assim: eu já percebi, como se não pudesse. Vocês comeram daquilo que eu disse para vocês não comerem, agora vocês são nem como eu. O quê? Eu sou conhecedor do bem e do... Só que a serpente, sagazmente, não disse para Adão e Eva. O que ela não disse? Ela afirmou, dizendo assim: vocês não vão morrer. Ela afirma: vocês não vão morrer. Calma lá. Será? O que a serpente estava trabalhando? Ela estava trabalhando, não é só necessariamente a desobediência. Ela está trabalhando a desconexão. Uma autociência. Algo que eu não preciso de você. Por quê? Aonde está afirmado isso? Pela própria serpente. A Bíblia não vai dizer em Apocalipse que ele foi precipitado do céu? Ezequiel 37 também não vai falar sobre isso? Lá o rei de Tiro, de Sidom, vai dizer da independência, que quis ser que nem Deus, quis se assentar no trono, e foi profanado, foi lançado fora. O que significa isso? Talvez você pergunte para mim: Sérgio, e agora, qual é a nossa realidade? Você já vai ver. Qual é? Isso indica o quê? Uma intimidade que antes da queda eles tinham, e que ela é interrompida. Olha primeiro o aspecto, o que acontece. Presença física audível. Deus caminha pelo jardim e eles ouviam a sua voz como em uma conversa normal. Não precisava fazer sacrifício, não precisava se esforçar, era uma conversa íntima. Se você não se achegar para ouvir Deus,
Você vai se distrair com os barulhos, as vozes. Você precisa estar bem pertinho para ouvir. Vocês ouviram? Nem leram lábios? Estava de cabeça baixa? Eu disse, ei, Nathalie, o propósito de Deus nunca foi uma ideia de falar para as multidões. As multidões estão no propósito do coração do Pai. Mas o propósito de Deus é falar no particular, no relacional. Irmão, eu leio a Bíblia e eu acho que você também. Lembra quando Elias, depois, você sabe, foi para dentro da caverna? A Bíblia diz que aconteceu um monte de coisas fenomenais. Foi ou não foi? Vento, tempestade, barulho. E a Bíblia diz que a voz de Deus não estava. E de repente veio o quê? Uma brisa, um sopro suave. E a voz de Deus disse, Elias, o que fazes? O que ele perguntou para Adão? Adão, onde estás? Todas as vezes que a gente desloca de um propósito, Deus vai nos perguntar o que aconteceu. Você vai ver Paulo ensinando a igreja dos Gálatas, dizendo para eles, vocês iam bem, vocês corriam bem, o que fez vocês caírem? Caírem da onde, irmão? Eles estavam voltando às práticas da lei, e Paulo falou, não é mais necessário. Irmão, escute, por favor. Jesus. Gênesis 3:1, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Desceu algo para mexer e automaticamente o que aconteceu? Fisgou. Além de fisgar, nós não vamos ler, está aí na Bíblia, você acabou de ler. Aí ela disse assim, não, ele disse que a gente pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocar, já exagerou, já começou. Eu não vi Deus falando que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Não quero entrar no médico, se toca, se não toca, porque tocar já está muito próximo. Escute. Adão, diga Adão, não foi enganado. Embora Paulo vai dizer lá em, se eu não me engano, em 1 Coríntios 11, ele vai dizer, assim como a serpente enganou Adão e Eva, assim eu temo que vocês sejam enganados. Lê lá para mim depois o versículo, acho que é capítulo 11, eu não lembro o versículo. Só Eva, olha aí, se for então aí, acaba de fechar o... Mas, o que acontece? Eva, irmão, só Eva? Uau! Fala aí, Rogério, por favor. Ouviram? Não, né? Ele fala um pouco baixo, vou falar no microfone. Ele diz, Paulo vai dizer nesse versículo, e vai dizer assim, assim como Adão e Eva, sabe? Assim como a serpente, obrigado, assim como a serpente, sabe, enganou Eva, assim vocês se apartem da simplicidade do Evangelho ou de Cristo. Escute, Eva foi iludida, Adão cedeu aquilo que ele sabia, diga ele sabia. Tu vai ver que a sentença vem sobre Adão. Diz para a serpente, eu não tenho tempo, vamos só ler esses versículos.
Gênesis 3,15, por favor. Acho que isso estava lá no ponto 2, mas vou falar logo. Gênesis 3,15, põe ali para mim. Porém, inimizade entre você e a mulher. Você quem? Diga a serpente e a... Entre a sua descendência, diga descendência. Diga Cristo e a sua... Aí a descendência dela, diga a descendência da carne. E a descendência dela que ferirá, a descendência da mulher, né? Te ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o... Isso se cumpriu ou não? Aonde? Quem é a descendência da mulher? Diga Cristo. Isso vai mostrar lá em Gálatas 3,16, se eu não me engano. Não vai dizer os descendentes, vai dizer o descendente, o Cristo. Significa, Cristo pisa a cabeça da... E a serpente faz o quê? Como é que ele morde o calcanhar de Cristo? Isaías 53, homem de dores, de sofrimentos. Ele sabia o que ia acontecer, mas ele mesmo disse que ele veria o penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Quando Deus vê as suas lutas, suas guerras, suas pressões, isso aqui não é para fazer animação, é para fazer entendimento. Quando você está nas lutas e nas guerras e nas pressões, e você diz, eis-me aqui, Senhor, Deus disse, você está sendo aprovado. Como? Você está crescendo em autoridade espiritual. Tem gente que tem reconhecimento de muita gente, mas não é conhecido no mundo espiritual. Ah, vai ali, famoso, ó, pregador, cantor, ih, rapaz. Mas às vezes no mundo espiritual nem conhecido é. Tem gente pequenininha que ninguém conhece, quando chega no lugar os demônios estremecem. Sabe por quê? Como que cresceu espiritualmente? Nas lutas, nas guerras, nas batalhas, nas pressões, vencendo ofensas. Nós acabamos de ler a ofensa como a isca de Satanás, do John Bevere. Nós lemos, irmão, nós precisamos entender que ofensa é algo que acaba com a minha vida, com a tua vida, com a igreja de Jesus. Eu acabei de ouvir a palavra, viu, Stefane, que você colocou lá no grupo do Jocélio. Eu achei que era até recente, se eu não me engano é de 2019. Eu sou meio ruim de ver esse negócio da internet. Irmão, que profundidade. Que profundidade. Só para você ter uma noção. João Batista. Diga João Batista. Cara, que honra esse homem. Jesus mesmo falou, não existe profeta maior do que ele na terra. Esse João Batista abriu o caminho, pregou o evangelho, pregou o Cristo. Ele vai dizer, olha, não sou eu, vai vir um. Nós acabamos de ler, mas de ti. Palavra do evangelista João. Senhor, que tu cresças e eu diminua. Beleza, hein? Que maravilha, a gente canta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando João Batista, por causa da pressão, daquilo que ele estava sofrendo, foi para a prisão, qual foi o problema de João Batista? Qual? Qual foi a pergunta que João mandou seus discípulos fazerem para Jesus? És tu mesmo o Cristo que havia de vir ou é necessário que venha outro? Pergunto eu para você, aonde que João desconectou? Meu irmão, esse cara pregou, abriu o caminho do Messias. Aonde que ele desconectou? Aonde? Na ofensa. Porque quando ele estava preso, provavelmente João pensou assim, por que que ele não veio me visitar? Você pensaria, né? Primo, um cara importante no chamado, no ministério de Jesus, como que você não vem me visitar? Estou preso por causa de você. Se tu não tivesse com essa ideia de botar na minha cabeça que tu és o Cristo, eu não estaria aqui sofrendo do jeito que eu estou e nem tu nem vem me visitar. Sabe por quê? A gente se ofende. Vou te fazer uma outra pergunta. Paulo, depois que vai preso, se eu não me engano, Atos 16, está ele e Silas preso.
De repente um terremoto vem, abala a cadeia, abre-se as portas. O cara que estava vigiando Paulo, o que fez? Pegou a espada e ia quê? Por quê? Ele falou, eu que tenho que cuidar dele. Se ele foge, o cara vai vir, o meu patrão, o meu chefe vai, me passar antes que alguém me passe, eu mesmo me passo, eu me mato. Quando ele ia se matar, Paulo diz, ei, não faça isso contigo. Nós estamos aqui. Te faço uma pergunta. Quem é que foi visitar Paulo e Silas? Não sei. A Bíblia não conta. Eu só sei que, na hora que as cadeias se abrem, Paulo não sai. Porque alguém que é livre não precisa sair. Alguém que é livre precisa exercer o propósito. João, de alguma forma, desconectou do propósito. Paulo, mesmo depois de tomar 5 vezes chibatadas, se eu não me engano, 39 chibatadas e mais não sei o que, meu irmão, esse cara podendo sair fora, ele diz, não vou não, eu quero ser julgado agora. Tu nunca vai entender isso, e nem eu, por essa lógica. Sabe o que Paulo queria? Vai escutar o pastor Hernandes, ele vai dar uma aula para nos ensinar. Paulo entendia que aquilo que ele faria abalaria os romanos. A gente está querendo pregar para gente que está solta, mas que quer ficar presa. Tem gente que está preso, que precisa ser livre. E se eu e você não estivermos lá, a voz de Deus não chega. E quando a voz de Deus não chega, pessoas não podem ser livres. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Cada vez aumenta mais. Eu vou mostrar para todo mundo. Antes a gente botava de bilhetinho, agora é grande o negócio. É para eu enxergar. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou na metade do primeiro ponto 1, mas deixa eu te falar uma coisa. Qual é o resultado imediato dessa desconexão? Do sagrado ser desconectado, da relação, do íntimo, da voz. Diga, eu preciso da voz. O que eles tinham no Éden era a voz. Quando eles desconectam do propósito, a voz se perdem. Então eles percebem que Deus está chegando. Oh, meu Deus. Que eu não tenha só percepção de que Deus está chegando, que eu perceba que Deus está. Yahvé chamar Deus presente. Qual é o resultado imediato dessa queda, desse deslocar, desse código espiritual? Diga vergonha. O que eles fazem? Se escondem. Segundo, diga medo. Fugiram de Deus. Terceiro, ruptura. Foram lançados para fora do jardim. Que ênfase a gente pode trazer teológico para eu acabar o ponto 1? O pecado não começa no ato, mas no coração que desconfia de Deus. Isso aqui é uma batalha espiritual, irmão. O diabo vai lutar com todas as possibilidades para que você desconfie da voz dele, da presença dele. Isso aqui é extremamente, nem sei qual é a palavra que eu posso usar no português. Meu irmão, isso aqui, fazer com que a gente desconfie de Deus, é isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus falou? Será que tem que ser desse jeito? Rapaz, no fundo, Ele quer guardar isso só para eles. Vocês também podem descobrir, vai lá. Eles descobriram. Só que eles não sabiam que aquilo que eles iriam descobrir, eles não teriam o poder para controlar. Cuidado com o que você sabe, porque às vezes você sabe muito, mas não tem controle do que você sabe. É mais fácil estar debaixo de uma sujeição do que você saber muito e não saber fazer com o que você sabe, com o que você aprende. Com o que você agora tem o poder. E todas as vezes que a gente tem o poder, agora é fazer, opa, o que isso pode nos levar? Diga, uma independência. Uma autossuficiência. Fale, Nath. Isso. Que é um dos capítulos de maior ensino que Jesus disse. Jesus vai dizer, bem-aventurados os pobres de... Por quê? Porque deles é o reino dos... Que reino do céu é esse, irmão? Quer aprender reino do céu? Aprende com uma base prática e simples. Diga, humildade. Não foi isso que Jesus mesmo disse? Lá em João capítulo 11, vinde
Aprendei de mim que sou manso de coração, humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Quer aprender reino do céu? Aprende com quem pode nos ensinar. Cristo, humilde como só Ele. Nós sabemos um pouquinho, já achamos que somos importantes. Na igreja, então, quanto mais a gente cresce nos padrões, obreiros, diáconos, pastores. Meu Deus, como a gente é menino, como a gente é criança ainda na fé. Paulo, mesmo solto, disse, não, eu quero que eles venham aqui, que agora a gente vai ter que falar de algumas coisas que o papai já mostrou para mim que eu preciso fazer. Ninguém se converteu tanto em todo o histórico das cadeias de Paulo, como ele mesmo ali preso, mas o evangelho solto e a palavra solta, a voz correndo. Posso ouvir um amém? Qual é a aplicação para eu terminar esse ponto 1 e a gente cear? Que vozes temos ouvido hoje? Um dos primeiros aspectos de quando a gente desconecta da voz, a gente entra em autossuficiência, autodependência e a gente começa a entrar em rebelião. Autopreservação, a gente tenta se esconder. Você lembra que no capítulo 3, assim que eles pecaram, o que eles fizeram? Se cobriram de folhas de figueira. No capítulo 4, a Bíblia diz que Deus providencia pele, diga pele, para cobrir Adão e Eva. A Bíblia não diz que pele que é. A gente deduz que foi a pele de um animal, o primeiro sacrifício feito na terra. Um animal inocente morrendo pelo pecado de Adão e Eva para cobrir eles. Diga, cobrir eles. Até então o pecado era coberto. Depois que Jesus veio, o pecado é retirado. Não, você não entendeu. Porque você continua debaixo de véus espirituais, tentando botar uma coisa como a lei para ler, e assim como Paulo vai instruir lá em 2 Coríntios capítulo 3, toda vez que vocês leem a palavra, vocês leem como se tivesse um véu de Moisés nos vossos olhos, e vocês continuam achando que é a sua justiça que vai resolver. Não é a sua justiça que resolve, é a justiça do Cristo que se entregou para ser a oferta agradável diante de Deus, para nos apresentar para si mesmo santos, um povo de propriedade exclusiva, um povo que é dele, só dele, que é santo e que diz ser de santo como eu sou santo. Vai acreditar em ser santo como ele? Só ele pode olhar para mim e falar, tu vai ser santo que nem eu, filho. Aí a gente brinca, tu está brincando, Deus, tu não sabe como é que está a minha poluição na minha mente. Eu falo, não, meu filho, você ainda não entendeu. Eu não estou falando da poluição da sua mente, eu estou te falando da minha mentalidade na tua mente. A minha revelação na tua mente. Você não vai se comportar mais como um escravo, você vai se comportar como um filho que tem herança, que tem destino, que tem um caminho para seguir, e vai te deixar, vai te abandonar, ninguém vai te ver, as pessoas estão te ridicularizando, as pessoas olham para você e te menosprezam. Olha para Jesus, irmão, ele passou pelo caminho profético, espancado, sabe, tudo que você pode imaginar, você sabe, já conheceu, já viu. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Que voz você está ouvindo? Existem muitos ruídos na tentativa de confundir a voz do Pai para a minha vida e a sua vida. Talvez você pergunte, Sérgio, como é que eu posso saber disso? Quando eu começo a me tornar um julgador dos irmãos. Alguém que olha o culto e começa a observar tudo, diz, está ruim, está bom, está legal, está maneiro, e a gente perde a sensibilidade pela voz. Você vem para a igreja para que o culto seja bom, e você se esquece que você é o culto agradável para Ele. O sacrifício vivo não é sacrifício mais morto. Deus não precisa de sacrifício morto. Deus precisa que você e eu nos apresentemos para Ele e diz, Senhor, é isso aqui que eu sou. O quê? Justiça de Deus. Diga, justiça de Deus.
Foi isso que o nosso pai Abraão acessou lá em Gênesis capítulo 6. 6, quando a palavra de Deus diz para ele, e vai dizer para ele, por que crestes? Não é 6 não? É 12:6, né? Acho que é 12:6. Sei lá, é na Bíblia. Ele vai dizer, por que crestes? Isto é o que? Imputado como justiça. Diga, imputado. Sabe o que é imputado? Me explica isso juridicamente, meu amor. O que é o que é imputado? Explica você que é melhor. Você que é jurista, você que é... você que fez direito. Imputado é algo que é colocado, estabelecido. É algo que é dado, que diz assim, ó, reconheça porque fui eu que fiz, fui eu que chancelei. Eu estou dizendo, isso é a minha parte, isso é a minha ação. Era o Abraão no sacrifício que Deus mandou ele fazer, e passa um fogo entre as partes. E Abraão está onde? Fazendo nada, apagado no sacrifício. E Deus fazendo tudo. Escute o que eu vou falar para você. Na parte de Deus, Ele é fiel para cumprir o que Ele tem dito. Na sua parte, permaneça. Fique na confiança de Deus. Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai falar. Eu não sei o que vai se vai cair terremoto, se vai abalar isso. Eu só sei de uma coisa. Eu sei da tua voz. E a tua voz me traz segurança. Que vozes estão querendo romper a sua relação de comunhão com o Pai? Vozes da cultura, vozes de emoções, vozes de desejos. Eu tenho certeza, irmão, tenho certeza. E muitos de nós hoje já corremos no risco de dizer assim, poxa, ninguém foi me visitar. Que você seja alguém que vá visitar alguém, amém? Mas se ninguém for te visitar, você não vai deixar de ter a presença do Pai. Não morda essa ofensa que diz ninguém me liga, ninguém me olha, ninguém me vê. Meu irmão, você precisa crescer em autoridade. Você só vai crescer em autoridade quando ninguém estiver vendo nada. Mas que você está sendo moído, que você está sangrando, você está sofrendo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Tem muita fumaça e pouco fogo no nosso meio. Quem é que nos vê? O Altíssimo nos vê. O Altíssimo me vê quando eu estou amargurado, sofrendo, chorando. Ele me vê. Mas eu tenho a necessidade que todo mundo saiba que eu estou sofrendo, para que as pessoas tenham pena de mim. Jesus não olha com você como alguém, sabe, de pena. Ele quer que a gente tenha piedade. Homens piedosos são homens e mulheres maduros. Tem exemplo na Bíblia, irmão, para a gente ver. O Elias que mata todo mundo, depois que o fogo cai do céu, que Deus mesmo que manda, vai fugir por causa da ofensa de uma voz. Diga uma voz. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Não faz muito tempo atrás, quase que eu me perdi, porque eu desconectei da voz de Deus e comecei a ouvir voz de circunstâncias. Eu fiquei olhando e falei, Senhor, nós já temos 14 anos de ministério e a gente ainda é tão pequeno assim. Eu comecei a pensar, eu sou o problema, Deus. Eu comecei a desconfiar dele. Mas a voz voltou. E a voz tem vindo dizendo, você não é o problema, você é a solução. Você é a solução. Diga para o seu irmão, você é a solução. Ainda que exista problema, ainda que exista, você seja parte de um problema, ao mesmo tempo você é a solução do problema. Eu espero que a gente avance como igreja. Mas eu quero, e o meu desejo, e mais do que o meu, é o do Senhor, que a gente avance de forma madura, capaz
de corresponder a Deus quando ninguém quer corresponder a Ele. Quando todos desistirem, você ainda vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando a multidão for embora, tudo for, sabe, ficar sem brilho, você vai dizer: Senhor, eu ainda estou aqui, Jesus. Eis-me aqui, usa a minha vida, Jesus. Para quê? Para que alguém seja tocado e a glória e a presença de Deus seja manifesta e ela possa começar a ouvir a voz de Deus e parar de ouvir os ruídos, ouvir as pressões, ouvir as circunstâncias. Fique de pé, por favor, já pode distribuir a ceia. Eu gostaria que você repetisse comigo, por favor, em fé. Diga tudo, mais alto, diga tudo que precisamos é da voz. Diga da voz de Deus, da sua companhia, do seu relacionamento. Diga: eu preciso do seu relacionamento. A igreja é uma história de família, irmão. Quando a gente compreender essa cultura do reino, a gente vai entender por que Deus sofre tanto quando um filho se perde. Talvez um líder de uma grande estrutura, de uma grande igreja, vai dizer: é mais um. Para Deus é tudo que Ele quer, um filho. Essa é a cultura que nós temos que ter de reino. Todos importam, do menor ao maior, do que tem mais expressão ao que tem menos expressão. Posso ouvir um amém? Amém. Eu não sei aonde você está, eu não sei que lugar que você está, qual é o destaque que você tem. Eu só espero que eu e você possamos ser que nem o nosso Salvador, humilde, que antes de entrar para falar sobre a nova aliança, o pacto da nova aliança, Ele foi ensinar os seus discípulos. O que Ele foi ensinar? Ele pergunta: quem é o maior? Não é o que está sentado à mesa? Porém, o que está sentado à mesa é o que vos serve. Desceu, colocou uma túnica, um avental e começou a lavar o pé dos discípulos. Se eu não me engano, ele mesmo vai dizer: o que eu faço agora, vós não podeis compreender. Pedro achou que Jesus mais uma vez estava equivocado, fazendo um trabalho de servo. Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não vos lavar o pé, você não tem parte comigo. Sabe qual é a parte que Deus tem? A parte que Deus tem não é a parte de ser louvado e engrandecido. A parte que Deus tem é a parte de servir. Por isso que depois de Pedro fracassar, Jesus vem em busca de novo. É a redenção de Deus em querendo encontrar o homem de novo. Diz Pedro: tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Porque você quer saber o quanto que você ama a Deus? Ame o seu próximo, ame o seu irmão. Sei que é difícil, irmão. Não é fácil me amar, irmão. Não é, meu amor? Depende do dia, tá vendo? A gente gosta dos iguais, irmão. A igreja não é dos iguais, é dos diferentes. Nem todo mundo é boca, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é mão. Vamos aprender a servir. E não é jeitinho de servir, é humildade de servir. É parar com amor para ouvir uma luta, uma guerra, uma pressão. Eita. Diga: tudo que eu tenho é a voz.
É a voz. Diga, a voz é a palavra. A voz é a palavra. Você tem a palavra, não desconecte da palavra. Esse é o motivo de nós sermos uma igreja relacional. Diga, relacional. Relacional. Você vai comer desse pão e tomar desse cálice por causa da relação. Diga, relação. Se não fosse, você não precisava estar aqui. Você toma a ceia lá na sua casa. Come o pão. Não, não posso. Por isso nós somos a Comunhão Cristã Resgate. Uma igreja de irmãos. Onde Cristo, nosso irmão mais velho, faz que a gente se assente à mesa com o Pai para ser a família de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para quê? Tem sofrimento para viver. Qual sofrimento? Não é isso que você está pensando. É o sofrimento, às vezes, de vencer. Sabe o quê? Uma palavrinha que pode nos destruir. Uma ofensa. Como a ofensa destrói. Por isso Paulo vai nos ensinar, se você tem um problema com seu irmão, vai lá, conserte com ele, vai e depois toma a ceia. Porque não é sobre não tomar, é sobre consertar. Por que Jesus ensinou que a gente tem que ser como uma criança? É porque eles são assim, sabe? São assim o que, irmão? Criança é má também, viu? Mas a gente tem que ter uma decisão. Sabe qual é a decisão de uma criança? Presta atenção. Você já teve filhos menores. Às vezes teu filho caiu num palco com um amiguinho. Caiu no pau mesmo. Bateram, puxou o cabelo. O outro deu um soco. Menina. Me dá, meu. Boneca saiu perna pra cá, perna pra lá. Aí a mãe fica chateada porque a outra puxou o cabelo. Sim ou não? Aí daqui a pouco tu olha na festa, elas estão brincando, correndo pra lá e pra cá. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sabe por quê? É isso que Jesus quer nos ensinar. Não é sobre a criança, é sobre a atitude dela. Não levar a ofensa no coração. E a igreja está enferma porque ela tem raiz de amargura. Se eu errei com você, irmão, por favor, me ajude, me perdoe. Mas é muito mais sobre você do que sobre mim. Porque o perdão não é para mim, o perdão é para você. Os nossos ofensores que nos machucaram e nos feriram, eles vão continuar a mesma coisa. Mas se nós ficarmos presos às amarras da ofensa, nós ficaremos presos às amarguras. Tem muita gente que já foi ferida de muito jeito, de muita forma, por muita gente que deveria ser isso ou aquilo. Mas, assim como nosso Pai nos tem perdoado, assim também perdoe. Amém? Feche seus olhos, por favor. Ele vestiu de túnicas de pele Adão e Eva, lá em Gênesis 3, 21. Obrigado por tua provisão, Senhor. Obrigado pelo sacrifício e a expiação. Obrigado, Senhor, porque a justiça já foi imputada. É dessa forma que hoje nós, Senhor, nesse ato de fé, nos lembramos em memória daquilo que tu fizeste, até que o Senhor volte, e possamos nos manter conectados à tua voz, nesse plano redentivo de Cristo Jesus, que nos faz ser sua justiça aqui na terra. Muito obrigado, Senhor. Comamos desse pão. A palavra diz que a palavra do Senhor é a verdadeira comida. Senhor, pela fé nós nos alimentamos nessa manhã
da palavra, daquilo que desceu do céu, do Cristo, aquele que encarnou, morreu e ressuscitou. E naquele dia, o Senhor declarou aos discípulos: uma nova aliança vos dou. Um novo pacto eu estou abrindo na minha própria carne. E Jesus, ao assumir a cruz, Ele estava nos chamando para nos identificar junto com Ele na sua morte. Mas assim como Ele ressuscitou, Ele te chama nessa manhã para entrar nessa redenção do seu sangue, da sua vida, da sua nova aliança, do novo propósito, do novo coração, do novo espírito, da nova criatura que eu e você somos, e que nós possamos viver debaixo do governo do Espírito Santo em um nosso novo homem, o homem espiritual, o homem interno, o homem interior, ele possa passar a estar no governo das nossas vidas. Se você crê, bebamos. Eu quero te ouvir Eu preciso, Senhor, e ser cheio da sua voz, eu preciso da tua voz, Senhor. inundando todo o meu ser. Todas as carências do meu ser, Senhor. Quero obedecer o teu falar. Oh, Jesus. Queremos mais revelação de ti, Jesus. Eu quero te ouvir e ser cheio da sua voz. Como você pode ser cheio da voz de Deus? Se encha da palavra. Inundando todo o meu Que ser. ela te preencha, que ela te inunde. Quero obedecer o teu falar. Senhor, eu quero te ouvir, ouvir a tua voz. Chega perto para você ouvir a batida do coração dele. Vem me guiar. Você não pode ouvir a batida do coração de alguém longe. Deus chamou para viver uma vida relacional. Senhor, Você é filho. Filho, se eu achega. quero te ouvir, ouvir a tua voz. O que Adão perdeu lá no Éden, Vem me guiar.